Olá, bem-vindo ao Linha de Frente. Hoje, muito especialmente, recebendo uma das figuras mais emblemáticas de nosso estado. Na minha avaliação, ele é um exemplo de baianidade com toda a riqueza da cultura, da história, da sabedoria da velha Bahia, do saudosismo e também pensando o futuro da nossa gente, do nosso povo. Eu estou falando aqui sobre esse ícone, não só do centro histórico, mas de todo o sentimento que a gente tem de amor para o nosso estado. Clarindo Silva é o nosso convidado de hoje aqui no Linha de Frente. Seja muito bem-vindo, seu Clarindo. É um prazer conversar com o senhor. Boa tarde. O prazer é todo meu poder compartilhar um pouco das nossas lutas em frente do Centro Histórico com os telespectadores, que, por certo, não são poucos, né? Não são poucos. A audiência é boa e isso nos dá uma alegria muito grande, porque falar do Pelô é falar de história, é falar do coração dessa nação chamada Brasil. Muito bem. A gente vai falar do Pelourinho e também da trajetória dele, que é de muita riqueza, de muita importância, e especialmente hoje eu queria começar essa edição do Linha de Frente primeiro mostrando esse trabalho aqui do jornalista, competente jornalista Wander Prata, que fez um verdadeiro compêndio. Eu acredito que ao longo dessas páginas, desse volume, ainda seria difícil descrever tudo que Clarindo fez e representou, mas eu queria começar aqui, porque eu ganhei esse livro do próprio Clarindo, tem mais de 10 anos, e eu vou ler o que ele escreveu na época. Ele botou assim, ao amigo Pablo Reis, minha biografia, graças a Deus ainda em vida, quando muitos só o são pós-morte. Muito bom conhecer você, que o Divino Espírito Santo ilumine seus caminhos. Mil abraços. Ele assinou direto da Cantina da Lua em 27 de dezembro de 2013. Me chama a atenção, Clarindo, quando você fala assim, a alegria de receber as homenagens em vida. De 2013 para cá, foram várias outras homenagens. Eu acho que daria outro livro para contar nesses 11 anos. Você está satisfeito em ser homenageado e agraciado pelos baianos? Pablo, eu acho que cada homenagem que eu recebo, eu vejo como um estímulo para essa luta nossa desigual. Porque lutar pelo centro histórico, pela preservação da nossa memória cultural, é realmente uma tarefa hercúlea mesmo. A tarefa hercúlea por conta de que as pessoas não conseguem enxergar a grandiosidade daquele lugar, enxergar como o coração do Brasil. Eu digo sempre, o Pelourinho é o coração do Brasil. Eu fazia umas palestras em São Paulo, eu estava eu, Riachão, Martinho da Vila e Paulo Timó, e eu dizia, o Pelourinho é o coração do Brasil, e São Paulo é o pulmão. Boa. E nós precisamos ter essa sensibilidade. Você imagina que um lugar que até a década de 40 era o grande centro político, social, econômico e financeiro, a elite morava, dominava, e outros que não moravam lá frequentavam. De repente, depois da Segunda Guerra Mundial, a elite abandonou. Saiu para o Corredor da Vitória, para a Graça, para a Barra. E houve um empobrecimento e a própria sociedade baiana virou as costas para aquele lugar, dizendo que só tinha prostituição e marginalidade. Como eu estou ali desde a idade de 12 anos, naquela casa, inclusive... Há 70 anos ele está no mesmo espaço. 70 anos no mesmo lugar. Eu cheguei no bazar, era o bazar americano, do seu Walter Costa Pinto, está com 100 anos, né, fez 100 anos agora, dia 18 de dezembro. Eu fui lá dar um abraço, tomar a benção a ele, beijar a mão, que a gente fazia isso, eu continuo fazendo. E, então, aí a gente vê, em 70 você vê uma coisa perversa. Saiu a Faculdade de Medicina, saiu o Instituto Legal, saiu a Sede Brinca, saiu a Academia de Bahia, fecharam o Cine Santo Antônio, fecharam o Cine Popular, desativaram o Plano Inclinado Pilar, desativaram o Cerro Tabuão, houve um incêndio de ofício, tiraram a administração do Estado, tiraram a administração do município, fecharam o Baneb, fecharam a Caixa Econômica. Me permita puxar o freio de mão, senão eu ficar aqui falando. É muita coisa que perdeu mesmo. Aí ficaram os bordéis, né? Que o pessoal chamava de brega, do Maciel. Maciel de Baixo, Maciel de Baixo. Mas esse aqui daí é que vem o grande equívoco. Porque tinha prostituição, tinha marginalidade, mas tinha famílias tradicionais morando ali. O prédio que era habitado por uma só família passou a ser habitado por 38 famílias, o que significa dizer que houve um empobrecimento. E esse empobrecimento ficou muito ligado, as pessoas colocavam sempre,
com pobreza e marginalidade. E que eu não podia ver isso porque eu estava ali, né? Eu cheguei exatamente com 12 anos e no bazar como empregado doméstico, querendo ser gente, como o papai dizia. Estudando, fiz primário, com extrema dificuldade, porque minha família é pequena, meus pais tiveram só 24 filhos, e todo mundo tinha que trabalhar. Aí meus 4 irmãos mais velhos foram empregados domésticos e chegavam em casa voltando, comia carne, comia manteiga, comia queijo. Não sobrava quase nada para o menino Clarindo, né? E eu, vendedor ambulante, se eu volto e me pergunta, lá em seu bairro tem algum menino que queira ser empregado? Eu disse, eu. E aí comecei a trabalhar com ele com 12 anos, mas pensando em crescer. Porque eu, graças a Deus, desde criança, que eu sempre vi a educação como um grande transformador da sociedade. Tem uma questão quando o senhor fala do trabalho hercúleo, o esforço hercúleo, que é fazer a memória do Pelourinho, do Centro Histórico, continuar viva. Eu acho que está aqui, ó, no subtítulo do livro de Wander Prata, da biografia de Wander Prata, ele coloca assim, ó, Clarindo Silva, o Dom Quixote do Pelourinho. Realmente fica parecendo que o senhor tinha aquela batalha solitária como o Dom Quixote, estava ali sozinho, só depois, lá para 92, quando a CM fez a requalificação, que outras pessoas se juntaram, não foi isso, Clarindo? Na realidade, quando o Wander fala Dom Quixote, eu recebi esse título Dom Quixote na Câmara de Vereadores, quando o excelente morredor professor Germano Tabakoff me concedeu a medalha Tomé de Souza. Naquele momento, no discurso dele, ele colocou essa frase. E Wander Prata, sabiamente, aproveitou. Mas é muito difícil. Difícil por conta de que, como eu falei anteriormente, as pessoas não conseguem ver o Pelourinho como ele deveria ser visto. E aí, em 71, a gente criou uma entidade chamada Rebcentro. Sim. Essa entidade vai até 79, eu me lembro do Dr. Pedro Nascimento, Normando Brandão, Sociedade de Produtores de Valide, Multiplicos Artistas, Arquidiocese, Associação de Moradores, Clube de Mães. E foi até 79 que começou a ter intervenções políticas, eu me afasto e, infelizmente, a entidade morre. Em 83, a gente reúne lá no primeiro andar da Cantina da Lua, boêmios, intelectuais e alguns bilheteiros anônimos, e cria o projeto cultural Cantina da Lua, que dá origem à Festa da Bênção. E que, se você me permite, eu acho que a Festa da Bênção foi o principal processo alavancador da alfabetização. Quando a gente fala Antônio Carlos Magalhães, acho que ele tem todos os méritos, mas foi um processo. Digamos, Mário Kerst, quando foi prefeito, ele foi um parceiro assim, essa questão de Traselina, criar a Casa do Benim, restaurar toda aquela lei da misericórdia, escorar as ruínas, despachar na Cantina da Lua. Ele chegou a despachar como prefeito na Cantina da Lua? Na Cantina da Lua. Primeiro dele, posse dele. Para mim, continuou sendo um homem de palavra, porque em uma reunião no Palácio Hotel, existia uma disputa para ocupar o Palácio Rio Branco, do governador, que queria levar a Bahia Tussa para lá, e a proposta nossa de campanha para todos os prefeitos, nós apresentamos a proposta. Quem se elegesse tinha que trazer a prefeitura para o seu histórico. Que era uma coisa incompreensível. Não sei, eu nunca consegui entender por que a prefeitura fora do centro, e outras entidades, outros órgãos. E aí... A prefeitura, para quem não conhece a prefeitura, ficava lá em Brotas, né? Solar Boa Vista. Onde Castro Alves morou, né? Então, a gente... E nessa reunião, se aventou essa possibilidade, eu digo, Mário, rapaz, quem tem caneta na tinta, quem tem tinta na caneta é João Duval, que é o governador. Você, como prefeito, entrando, você vai enfrentar uma série de dificuldades. Se você não conseguir trazer a prefeitura para aqui, ele disse, vou despachar na Cantina da Lua. Naquelas tiradas dele. E aí, na véspera da posse dele, ele me liga 4 horas da tarde. Clarinho, prepara meu gabinete aí que eu estou chegando amanhã com todo o meu secretariado. Rapaz! Eu botei a mão na cabeça, tinha um espaço lá, eu esvaziei, liguei para Renato Almeida, que é um colega nosso da Jornal da Tarde, Deus pode chamar dele no meu lugar, parceiro de todas as horas. Digo, rapaz, eu preciso
de foto de Mário, de João Louval e de Sarney, que era o presidente, para botar no gabinete. Que história. E foi aquele corre-corre, nós arrumamos o gabinete dele. Então, a partir dali, eu acho que ele assumiu um compromisso. Depois veio o governo Valdir, dentro do governo Valdir, eu fui assessor do Instituto Patrimônio Cultural. E desculpe até interromper, a partir daí, aí Mário Kertz, junto com o arquiteto Lelé, promovem, criam a sede atual da prefeitura, não é isso? Lá na praça, Na né? praça, onde eles estavam chamando disso Cemitério Sucupira, nós ali tínhamos um conjunto arquitetônico, tinha a imprensa oficial, a biblioteca central e a delegacia de Altos Costumes. Aquele quarteirão foi derrubado, e aí criou sua praça, um mirante, mas não deu muito certo. E acertadamente, Mário trouxe a prefeitura, e que para mim é um dos marcos fantásticos. Pela, digamos assim, você vê o modernismo feito por um cara como Lelé, e vê o Palácio Rio Branco, o primeiro palácio do Brasil. Uma representação de Salvador, né? O moderno e o tradicional. Exato, então tem pessoas até que... Mas eu acho assim, eu acho fantástico aquilo ali. Né? Então, vê, Mário, no governo de Valdir, nós conseguimos colocar em prática um projeto nosso, que era residências plurifamiliares. Nós restauramos o 31 da Igual de Matos, 16 da Frei Vicente e 15 e 28 da João de Deus. Porque eu entendo que para ter conservação tem que ter vida. Perfeito. E por isso eu me bato muito contra essa questão de se fazer conjuntos habitacionais, destruir na Mata Atlântica, aonde não tem nenhuma estrutura, e deixando abandonado 1.000 e tantos prédios no centro histórico. Porque, voltando a falar do centro histórico como o Pelourinho como coração, é preciso que as pessoas entendam que não existe nenhum coração funciona se as artérias não estiverem oxigenadas. E quando eu falo das artérias do Pelourinho, eu estou falando da ladeira do Caminhão Novo, da ladeira do Tamboão, da ladeira da Montanha, da ladeira do Pilar, da ladeira da Palma, da ladeira da Prata, da ladeira do Muturo, da ladeira do Mijo Antiga, como chamavam. É todo o polígono ali, né? Uma poligonal grande. E sobretudo abaixo dos sapateiros. Abaixo do sapateiro é ver a horta do Pelourinho. Uma pergunta, porque está dentro do centro histórico também o Santo Antônio Além do Carmo. E o Santo Antônio Além do Carmo tem uma outra trajetória recente, se tornou um local onde as pessoas falam o local da moda, um hype. Isso tem a ver com o que o senhor está falando sobre revitalização, sobre vida nas artérias do centro histórico? Pode ter muito a ver. Eu acredito muito, apesar do projeto de revitalização ser 10 etapas e estar travado na 7ª etapa há muitos anos, mas eu acredito muito na possibilidade de esse investimento está sendo feito na Rua Chile, ele entrar ali pela misericórdia, entrar no miolo e que nós possamos realmente ter as 10 etapas concluídas. Porque essas 10 etapas ela pega toda essa poligonal até o Pilar. Eu não consigo ver, por exemplo, o Charreiro do Taboão levou mais de 50 anos para ser restaurado, foi restaurado de uma maneira muito, muito forte, inclusive com as cabines panorâmicas, e do lado tem aquela ruína, aquela coisa horrorosa. Então, é preciso investir na área, é preciso... Eu acho que nós perdemos uma grande oportunidade agora, no ano passado. Eu escrevi alguns artigos no jornal falando exatamente isso. Nós tivemos a oportunidade de restaurar a Solidade e concluir as obras de revitalização nos 200 anos da verdadeira independência desse país. 2023, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, a sociedade organizada tinha que fazer uma grande frente e dar um recado para o Brasil e para a humanidade, porque o centro histórico é patrimônio da humanidade. É patrimônio da humanidade. Eu estou conversando aqui com muita satisfação eu estou recebendo uma aula de baianidade do escritor, poeta, ator, empresário, Rei Momo, Clarindo Silva. A história do Rei Momo é um capítulo à parte que a gente vai conversar também e que está falando sobre o Pelourinho, o Centro Histórico, e sobre como está sendo homenageado em vida. A mais recente homenagem foi a Medalha do Mérito Cultural concedida pela Câmara Municipal de Salvador num projeto do vereador Edivaldo Brito. O senhor já tinha sido homenageado com a maior honraria, que é a Medalha Tomé de Souza, e agora a Medalha do Mérito Cultural. É sinal que o trabalho continua, né, Clarindo?
Eu fico muito feliz, digamos, minha primeira homenagem na Câmara foi o título cidadão soteropolitano. O senhor é de onde? Eu sou de Conceição do Almeida, com muita honra, a terra de Fernando Coelho, o grande poeta, de Luiz Ademir, né? Também outro grande poeta. Depois eu recebi a comenda da Maria Quitéria, a comenda Tomé de Souza, a comenda Zumbi dos Palmares, e faltava essa. Faltava só a medalha do mérito cultural. Mérito cultural. Agora está completo. Dentro da Câmara, dentro do município está completo. Agora tem outras aí que eu não sei se mereço, mas no dia que eu merecer, eu quero estar vivo. Com certeza, aos 82 anos e um pouco mais de um mês, quando a gente está gravando, ele está com 82 anos e 32 dias. 36 dias. 36 dias no momento dessa gravação. E com certeza, aqui tem muita lenha para queimar, até mais de 100 anos de idade. Me diga sobre a Cantina da Lua, que muito mais do que um restaurante, se tornou um espaço cultural de convergência da boemia e da intelectualidade. Como foi a criação da Cantina da Lua? Olha, a Cantina da Lua foi fundada por Renato Santos em abril de 45 e em 71 ele resolveu se afastar por conta de que ele tinha um filho que estava formado e não queria. E ele já estava se sentindo cansado. Eu trabalhava no bazar, trabalhava no jornal. Eu trabalhava no bazar, ganhava 180 cruzeiros por mês. Eu não pegava nesse dinheiro porque era consignado. O proprietário ia receber a mão de patrão. E ganhava 240 do jornal à tarde. Não, nesse momento já estava na tribuna. 240 na tribuna, que era para outras despesas. Nasce meu filho mais velho, o Cléudio, que hoje é advogado, eu tenho 4, Cléudio, Cláudia, Cléris e Cléa. E eu disse à minha boneca, meu Deus, como é que eu vou educar esse menino? Naquele momento eu percebia que o ensino público estava perdendo um pouco sua qualidade. Que eu tinha tido a honra de ser aluno do Severino Vieira. Severino Vieira Central era bambambam. Tanto assim, quando eu disse à professora que ia fazer exame de admissão no Severino, ela disse que eu não estava preparado. Não ia passar. Você não está preparado, você é muito fraquinho. E me estimulou a que eu fosse na biblioteca tomar livro emprestado, e de outubro até o dia do exame de admissão, eu estava em casa com os pés dentro da bacia de água fria, de 11 horas da noite até de madrugada para dar a resposta. E graças a Deus passei. Aí a Cantina da Lua foi a forma que o senhor encontrou de aumentar a renda. Aí pedi as contas do bazar e do jornal, e arrendei a Cantina da Lua, contrariando um pouco o papai, mas foi quem me ajudou na realidade. Falei em casa, a madame foi radicalmente contra. Falei com o papai foi mais radical. Você usou o Banco da Ciência, está esquecido das notas, você passou com os pés dentro da bacia de água fria, vai para trás do balcão de cachaça. Disse, papai, vai dar certo, eu vim lhe comunicar, eu volto aqui. E voltei exatamente para tomar um dinheiro para a história da mão dele. Aí deu tudo certo, de lá para cá a Cantina é referência. E papai ele não acreditava na possibilidade. Eu fui tomar dinheiro emprestado, ele disse, quem é que disse que eu tenho dinheiro, seu homem? Eu disse, ninguém me disse, não, pai, mas a precisão faz o pidão. Ele, como é que é? Eu disse, a precisão faz o pidão. Mas não é pidão, não é ladrão. Eu digo, o senhor não quer ter um filho ladrão, né, papai? Aí peguei 150 cruzeiros emprestados na mão dele, uma terça-feira. Eu disse, que dia é hoje? Eu disse, terça-feira. Eu preciso decidir o sábado. E ele era feirante, precisava pagar os fornecedores dele, eu quero. E Renato não vendia nada de tirar gosto, só vendia bebida. Eu digo, eu vou botar um tirar gosto para ser o chamariz. Aí peguei uma cartolina e botei, não beba sem se alimentar. E meu tirar gosto era ovos cozidos, coloridos com quiçuco e casca de cebola e pé de galinha. E foi um sucesso. Aí, até 75 eu fui arrendatário, em 75 eu lanço a Feijoada da Lua, e essa feijoada foi primeira 2 anos consecutivos pela melhor feijoada da Bahia. Como agora também nós ganhamos um elogio do jornal o Globo, com a melhor moqueca de peixe da Bahia. Que beleza. Então isso estimulou. Em 78, meu ex-patrão desiste do negócio, eu assumo o ponto, mas já muito focado nessa questão da revitalização. E consegui trazer para o Centro Histórico, para o Pelourinho, para a Cantina da Lua,
um público diferenciado, jornalistas, escritores, a intelectualidade, passou a frequentar a Cantina da Lua, os artistas. E aí vem 83, quando a gente criou o projeto, cria a Festa da Bênção, de 83 a 91 nós fizemos 800 shows na praça. De 83 a 91, em 8 anos, média de 100 shows por ano. 800 shows, trouxemos 4 ministros de cultura, fizemos uma manifestação, entregamos a sarneira dentro da cantina. Fomos mais ousados quando entregamos a carta do projeto cultural Cantina da Lua ao Papa João Paulo II. Na primeira viagem, eu tomei um bocado de empurrões na porta, não consegui entregar. Ousei marcar uma audiência com ele no Vaticano. Ele voltou ao Brasil e nos recebeu na catedral. Imagina que eu, na carta, eu falava do abandono da igreja da Barroquinha, onde o padre Antônio Vieira fez grandes pregações. Falava da Catedral Basílica, estava caindo, mas, sobretudo, a Faculdade de Medicina já tinha tido alguns desabamentos e eu tinha um medo enorme de perder o telhado. Porque quando perde o telhado, já era, concretiza a ruína. E eu chamei o Papa para fazer parte de uma junta médica para tirarmos a Faculdade de Medicina da UTI. Que beleza. Ele respondeu a carta dizendo que iria orar para que a reabilitação viesse. Que coisa linda. Em parte, vai ver. E agora, a informação que a gente tem é que com esse novo PAC do governo federal, pode contemplar também a Faculdade de Medicina ser revitalizada. Eu acredito que é uma grande parte do esforço que o senhor fez nesse período. Lógico, nós temos hoje quase 90% da restauração. Espero que possamos concluir, né, essa parte que falta. Porque realmente é a primeira faculdade de medicina do Brasil. E, segundo alguns jornais estrangeiros, ali é uma das zonas de esquina mais importantes do planeta Terra. Olha aí. Que as pessoas precisam. Tem muita coisa, esse Pelourinho Central tem muita coisa que precisa ser vista. Uma igreja como aquela do São Francisco é uma coisa muito preciosa, é uma coisa que não tem parâmetro no planeta, não é, Clarino? Eu acho que sim. Pelo menos os países, os estados que eu conheço, eu nunca vi nada igual. Não são somente a igreja de São Francisco. Nós temos uma coisa, é que a gente não consegue, digamos assim, se apropriar. O baiano precisa se apropriar daquilo ali. Eu não sei em algum lugar que em menos de um raio de 1 quilômetro, você tem 10 igrejas. Catedral Basílica, São Pedro dos Clérigos, São Domingo, São Francisco, OTC São Francisco, São Miguel, 15 Mistérios, Rosário dos Pretos, Paço, Carmo, Boqueirão, Santo Antônio. São 10 igrejas que tem no menos do quilômetro. E não é qualquer igreja. Sabe o que eu acho? Eu tenho a impressão assim, que o baiano, ele não conhece o mundo. Se ele conhecesse o mundo, ele ia valorizar o que a gente tem aqui. Porque um Pelourinho apenas, em qualquer lugar do mundo, ia ser a coisa mais visitada na Alemanha, mais visitada na China, na África, não é isso? E as pessoas viajam 11 mil quilômetros, não sei quantos quilômetros, para vir visitar o Pelourinho, para visitar o centro histórico, para conhecer. E o baiano, tem gente que mora lá próximo, mora no centro, que mora em Nazaré, nunca foi no Pelourinho. Mora em Brotas, nunca foi no Pelourinho. Criou-se digamos assim, um mito de que o Pelourinho é perigoso. É um verdadeiro equívoco dizer que é um lugar que tem um batalhão inteiro, tem uma delegacia de proteção ao turismo, tem a guarda municipal, tem a polícia civil. É o único bairro que tem policiamento no chão 24 horas. É óbvio, quando eu falo isso, eu tenho cuidado de dizer que, apesar de toda a segurança, nós temos problemas sociais gravíssimos que precisam serem corrigidos e que não é problema de polícia. Secretaria de Ação Social do Estado, Secretaria de Ação Social do Município, Conselho Tutelar, Juizado Menor, nós temos que estarmos todos de mãos dadas exatamente para defender e preservar aquele lugar. Tudo bem. A gente conversando com o Clarino Silva aqui, eu não posso deixar de mencionar a inusitada escolha dele, a eleição dele para ser rei momo. 60 quilos, não é, seu Clarino? Eu tenho 58 quilos e 1,70 m. E 1,70 m de altura e 58 quilos. Como foi aquele momento ali? Foi uma homenagem tão diferente de tudo que eu acho que valeu a pena, né? Ficou marcada na história aquela homenagem. Olha, foi uma homenagem que me fizeram e, por outro lado, a proposta era dar visibilidade ao rei momo, que estava perdendo muito da sua, digamos assim, da sua referência. Eu, por exemplo, fui jurado de concurso de ter 1.000 pessoas. E os últimos concursos não tinha 100 pessoas. Então, a organização do concurso, ou melhor, do Carnaval da Bahia, escolheu 5 pessoas. Tinham 3 gordos e 2 magros. Quando chegaram na cantina para me falar, eu digo, o rapaz está procurando piada. Achou que era brincadeira. Não, eu estou falando sério. É porque aí deram essa explicação. Eu disse, não. Não, senhor Clarino, pense.
Se o senhor for eleito, eu digo, não quero. Aí pensa, eu digo, mas eu dou a resposta. Aí liguei para meu filho mais velho, que é advogado, o Mestre. Disse, Mestre, esse meu pai, se está pensando isso 2 vezes, aceite que isso vai dar maior mídia. Isso vai ser o maior marketing. Não é o marketing de Clarino Silva, o marketing do Pelourinho. Você não sabe a visibilidade que isso vai dar. E foi dito e certo. Imagina que eu estava fazendo uma palestra na FIB, quando eu cheguei, aí eu fui eleito segunda-feira, não, sexta-feira. Quando foi segunda-feira, os gols entraram no Ministério Público, o Ministério Público se reuniu extraordinariamente para julgar o fato. E me depois do carro. Eu estava fazendo uma palestra na FIB. Uma polêmica, eu lembro daquilo. Quando eu chego na cantina, tem 3 canais de televisão. Aí foram botar o microfone. E aí, seu Clarino? Eu disse, vou viajar. Aí me perguntou, eu pensei que eu tinha que ir na moto, né? Eu fui correndo no bolso. Eu vou viajar. A senhora vai fugir da justiça? Eu não bati ninguém. Ela disse, o senhor não sabe se eu fui deposto do carro dele, irmão? Não. Ela pegou arrazoado do espaço da juíza e me mostrou. E agora o senhor vai recorrer? Eu não vou recorrer, que eu não pedi para ser, irmão. Aí o pessoal da Impulsa, na época, recorreu. Eu fui reconduzido ao cargo. Teve uma semana que eu fui capa das 4 principais revistas nacionais. Uma dizia que eu parecia um espeto de achaço rastro. A outra dizia que eu era rei Mimo. A outra dizia que eu tinha as mesmas medidas de Elbisma. A outra dizia que eu tinha curto bailarino europeu. E tá no imaginário popular que eu fui. Quer dizer, tem 16 anos. Foi 2008. 2008, eu ando na Passou rua. rápido. Eu ando na rua, as pessoas dizem, Rei Momo. Até hoje é lembrado. Tem guias que passam lá e dizem, ao invés de falar da luta pela reabilitação, não, ele conseguiu ser Rei Momo. Ficou muito marcado isso. Conversando aqui, o jornalista, escritor, autor, ator também. Ele já fez trabalhos como ator e empresário e divulgador, né? Um idealista, um visionário. Clarino Silva falando conosco sobre várias questões do Pelourinho e da vida dele. Amizades com famosos. Por exemplo, eu estou vendo aqui na sua biografia, um cantor, Valdir Soriano, foi seu compadre, amigo de muito tempo. E quem mais passou pela sua vida, Clarino Silva? Rapaz, eu diria que é uma constelação. Valdir, que foi assim das figuras mais próximas, mais amigos. E sei lá, teve momentos assim que eu fui padrinho do último casamento dele. E quando nasceu Juliana, ele falou comigo e a madame para nós batizarmos. Eu digo, Valdir, nós já somos padrinhos do seu casamento. Com a quantidade de amigos que você tem por esse Brasil afora, eu não sei se ficaria bom se me dar. Citar um ou outro. Dá para outra pessoa. Não, amigos eu tenho. Meus amigos, aliás, é você e minha comadre Maria. Aí vou batizar na Bahia. Que beleza. Trouxe a menina para batizar na Igreja da Conceição. E nós viajávamos muito. Todo 13 de maio eu estava lá. O Rio Cinquentenário dele está lá, a placa na Cantina do Ano. Nós fizemos um grande show no terreiro. E aí vem Riachão, Batatinha, Derol Gentil, Edil Pacheco, Martinho da Vila, Clara Nunes, Elis Regina, o poeta Nelson Rufino, Valmir Lima, Claudete Macedo, minha aluna, Carlinhos Brau. Eu falo em Carlinhos, me emociono muito por conta do que ele, da simplicidade, da humildade e da revolução que ele tem feito na nossa cultura, na música brasileira. E a humildade, quando eu fui Rei Momo, ele mandou me pegar na cantina, levou para o Museu do Ritmo e me apoiou na hora que eu tinha sido deposto de ser. Chegou, me lembro, ele falou, que coisa é essa que de respeito a esse homem? Eu sou o que sou, eu cantei no projeto cultural Cantina da Lua. Mas o cara tem a humildade de falar um negócio desse, e aí começou a cantar, rei, Clarino é nosso rei, naquele jeitão dele. Ele inventa na hora e pega o... E qual é o problema de ser gordo ou ser magro? Se a questão é gordura, esse aí tem gordura cultural, pode ser irmão. Pô, gostei. Então, e aí começou, rei. Então, são vários amigos. Riachão, por exemplo, foi meu amigo por mais de 60 anos. O último show dele foi lá em São Paulo, no Sesc Pompeia. Você estava presente. Eu tinha ido lançar o livro. Valdir, que teve um problema, ele se separou de minha comadre Valda, foi morar em Fortaleza.
Lá ele teve problema de saúde seríssimo. Eu estava lá. Né? Depois ele consegui transferir ele para o Rio. Minha comadre Balde é uma figura humana extraordinária. Né? Apoiou ele até a hora da morte. E eu fui até a hora da morte, acompanhando, consegui internar. Depois, soube que ele morreu, eu peguei o avião e fui lá. Lado a lado, amigo. Eu acho que amigo... Lealdade até o final. Lealdade e reconhecimento. Perfeito. Aí tem Júlio César, imperador Silvio Mendes lá do show. Silvio Mendes da Paixão. Meu nosso colega aqui da Trivera. Meu parceiro. Nós fizemos algumas composições, participamos de alguns festivais. Do Apache, do Bloco da Aurora. A boemia, é uma boemia dos bons tempos, aqui representada por Clarindo Silva, por Silvio Mendes. Antes de terminar, seu Clarindo, eu queria a opinião agora do empreendedor, que é o senhor, e do defensor do Pelourinho do Centro Histórico. Esse processo recente de leilão de imóveis como o Palácio do Rio Branco, como o Palácio dos Esportes, revitalização como um todo. Qual a avaliação que o senhor faz disso do ponto de vista da parte imobiliária, mas sobretudo da parte comercial, da parte da vivência que o senhor está dizendo ainda? Olha, é centro histórico. É patrimônio da humanidade. Isso foi tombado em 85 como patrimônio da humanidade, foram uma das nossas frentes. Sim. Mas eu, sincero e honestamente, eu não vejo uma boa ideia o Palácio Rio Branco, que é um dos primeiros, se não o primeiro palácio do Brasil, ser transformado em hotel. Eu acho que ele tem que ser restaurado como uma casa de cultura, como está sendo do Palácio da Aclamação. Porque essa questão de preservação da nossa memória cultural é básico e fundamental. Tanto assim que eu digo sempre, o povo não preserva o passado, não vive o presente, jamais poderá construir um grande futuro. Nós precisamos nos apropriarmos das coisas boas. Me dói profundamente quando eu vejo a Barra Sapateira a situação que está. Eu vi aquilo ali efervescente, cheio dos efeitos negativos assim, de todos os bairros de comércio, dos shoppings, mas não podemos permitir que o Cine Jandaia, aquela beleza arquitetônica, que não é simplesmente Cine Jandaia, Cine Teatro Jandaia, por ali passaram grandes nomes. Vicente Celestino, Carmen Miranda e outros nomes. E, independente de tudo isso, a beleza arquitetônica daquilo ali. Aí você vai mais um pouco, você vê o shopping da Barra Sapateira totalmente esvaziado. São 10 lojas fechadas e 2 funcionando. Aí você sobe a Ladeira do Tijolo, está a primeira escola de belas artes arruinada. Então eu acho que precisa ter focar naquilo ali. Buscar preservar da melhor maneira possível. Então, Palácio do Rio Branco. E esse momento, para mim, é um momento muito forte da possibilidade de nós vermos o Centro Histórico. Tem grandes investimentos na Rua Chile. Eu preciso até conversar um pouco com o pessoal da Santa Casa da Misericórdia em relação àqueles espaços que estão fechados ali há algum tempo. Se ele estiver me ouvindo, por favor, abra um espaço para a gente ter uma audiência, trocarmos algumas ideias. E eu tenho convicção que Deus vai me dar a bênção, diante de eu partir para outro plano, eu ver esse centro histórico totalmente revitalizado. Porque é uma luta de 50 e tantos anos, é uma missão. Porque minha relação com o Pelourinho não é coisa comercial, financeira. Eu cheguei em Salvador com 8 anos. O primeiro lugar que eu me hospedei, na casa do doutor Constantino, os avós Fernando José, que foi prefeito, foi ali, lá. Minha mãe veio com eu e mais 11 irmãos. A carta que veio para a tia Chica chegou 9 dias depois que nós já estávamos aqui. E minha mãe tinha sido empregada doméstica dessa família, foi quem nos abrigou. A partir dali, todas as vezes que ia preparar um tabuleiro, eu era vendedor ambulante, todas as vezes que ia preparar um tabuleiro, eu saí lá do Palmiúdo para vir para o Centro Histórico. Aí, se eu volto, me chama para ser empregado doméstico dali. Eu fui fazendo carreira, trabalhando, estudando, empregado doméstico, batedor de ferrugem, auxiliar de balcão, balconista, subgerente, gerente, contador. Aí fiz jornalismo, antes de concluir o curso, Deus botou uma dele em bom lugar, João Beretta.
E o Beretta disse, rapaz, você tem que ser jornalista, esse negócio de advogado, que eu falava de ser advogado. Você tem que ser jornalista, sobre você com o livro na mão, sobre você com o jornal na mão, você tem que ser jornalista. E pega, eu segui o conselho dele, ele, antes de eu concluir o curso, me leva para o Jornal da Tarde. Chega lá, me apresenta o Dr. Jorge Comum, o Dr. Jorge Comum manda o Otacílio Fonseca me dá uma folha de papel para eu me lembro para escrever uma ocorrência de que um cara tinha sido preso em flagrante. Aí eu fui lá, máquina da datilografia do texto, entreguei a senhora Otacílio, olhou, doutor Jorge, olha a manchete desse menino. Eu botei, ladrão, foi preso com a boca na botija. E aí... Aí ficou. Aí eu fiquei na tarde, com todas as minhas dificuldades. Eu trabalhava, eles me botaram na delegacia de furto de roubo, aqui na Piedade, jogo costume na rua, na Misericórdia, Instituto Médico Legal, Nina Rodrigues. Então, aí em 71, depois meu filho pediu as contas e rendesse a cantina e assumi definitivamente a questão da revitalização. Então, minha relação com o Pelourinho não é só financeira. Teve muitos momentos difíceis. Digamos, em 86, por exemplo, depois do tombamento do Centro como Patrimônio da Humanidade, eu tive um momento que a minha sensação é que eu estava vivendo na Rua de Nero. Aconteceram 19 incêndios. E a gente conseguiu detectar que os proprietários dos imóveis que tinham 20, 30 anos sem ir lá, queriam a retomada, tinha gente morando, eles tocavam fogo, faziam despejo coletivo, dava 50 cruzeiros ao menino daquele e um litro de gasolina. Aí a gente percebeu isso, criou um projeto chamado Criançarte. Todo sábado você chegasse na borda da cantina, estava lá 30, 40, 50 crianças, trabalhando com guarda, com nanquim, com argila, mas o foco principal era a educação patrimonial. Levava, digamos, no prédio da faculdade de medicina, esse prédio aqui, sabe quem construiu? Foram os seus antepassados, seus bisavós, seus avós, que vieram do continente africano, que não pediram para vir, que viam famílias inteiras, chegavam aqui a separar. Vocês precisam cuidar disso. E depois eu fiz um convênio com era em Sutussa, a Secretaria de Turismo da Prefeitura, nós fizemos 40 guias mirins. E, lamentavelmente, esse país, quando você consegue alguma coisa de qualidade, quando muda de governo... Apaga. Não quer deixar as marcas do outro. Mas, graças a Deus, eu estou vivo, saudável, ousado, determinado e abraçando essa causa. Ativo e lúcido, o que é muito importante, porque muito da memória de tudo que ele falou aqui é a nossa própria memória, é a nossa história que a gente pode ouvir em primeira mão de uma testemunha ocular e, mais do que testemunhar, ele é um protagonista de tudo isso que o Pelourinho representa para o Brasil e para o mundo. Muita satisfação em receber o senhor aqui, muito obrigado. Se quiser deixar algum recado para os amantes do Pelourinho da Bahia, fique à vontade, seu Clarino. Olha, eu tenho dito dioturnamente, o baiano precisa se apropriar do centro histórico, se apropriar do Pelourinho, porque a humanidade já o faz. Então nós precisamos ter o mesmo olhar que os estrangeiros, que as pessoas que vêm de fora, a dedicação, o amor, o carinho. Eu tenho amigas minhas e amigos nossos que vêm de outros países há 40 anos, 40 e tantos anos. Poderia viajar para qualquer outro lugar, qualquer outra parte do Brasil ou do mundo, mas vem frequentemente ao centro histórico. Então, o meu abraço, o meu agradecimento e que Deus continue iluminando seus caminhos. E eu costumo dizer que o povo que não preserva o passado não vive o presente, jamais poderá construir o grande futuro. Viva o Pelô vivo, axé. Pronto, está aí a finalização com Clarino Silva, ator, escritor, jornalista, empresário, rei momo, com certeza, mas acima de tudo, um baiano que nos orgulha de estarmos sendo contemporâneos de uma figura tão valiosa e preciosa como essa. Obrigado a todos pela companhia, até o próximo encontro.